Olá para todos e vamos a mais um estudo. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Será se a oferta de Abel foi melhor que a de Caim? Ou será se o problema estava na oferta de Caim, por isso Deus não aceitou? O problema de Caim não estava na oferta, estava nele, no coração dele que era mau. Caim era do diabo. Ele não se arrependeu. 1 João 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Inveja. Caim não tinha amor. Matou seu irmão por inveja. Mesmo assim, Deus deu a oportunidade para ele de arrependimento. Se alguém o matasse, 7 vezes seria castigado. Deus pôs um sinal em Caim que ninguém sabe o que é. E este sinal é para que ninguém o matasse. Mesmo assim, não se arrependeu. O coração duro, que não admite o erro, como foi também no caso de Saul, o primeiro rei de Israel, não quis reconhecer que tinha errado, devido ao coração duro. Não se arrependeu, mesmo sendo corrigido, da mesma forma que Caim também foi corrigido, e foi dado a oportunidade de reparar o seu erro. Veja que Davi cometeu um pecado pior que o pecado de Saul, mas a diferença foi o arrependimento e o coração. Davi amoleceu o coração, quebrantou seu coração, coisa que Saul não fez. Saul endureceu seu coração, como Caim também endureceu. Isso demonstra que a oportunidade de salvação sempre fica em aberto. Deus deu oportunidade para Caim se arrepender e tentar de novo, mas não houve arrependimento. Adão e Eva foram expulsos do jardim quando pecaram, mas a oportunidade de salvação ficou em aberto. As consequências, às vezes, a pessoa leva. Adão e Eva sofreram as consequências sendo expulsos do jardim e perdendo a chance de viverem para sempre. Davi também sofreu suas consequências de seu adultério, mas Deus o perdoou porque ele se arrependeu. O Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi. Ele disse: contra ti somente pequei. Davi pediu perdão e Deus o perdoou. O que não foi o caso de Saul, o que não foi o caso de Caim. Hebreus 11, verso 4, diz que Abel era justo e Deus aceitou a sua oferta, maior que a oferta de Caim, que era mau. Tudo o que a pessoa oferece a Deus é uma oferta. Não é apenas a oferta em dinheiro. Pode ser o louvor, ou tocar um instrumento, que seja qualquer coisa na obra que a pessoa faça para Deus é uma oferta. Primeiro deve examinar o coração antes de oferecer algo a Deus. Jesus disse: quando for ofertar, se tiver mágoas, tiver algo contra alguém, deixa a tua oferta ali e primeiro deve se reconciliar com a pessoa e depois voltar e dar a sua oferta para que seja recompensado por Deus, para que Deus aceite a sua oferta. Tem que limpar o coração primeiro. A viúva deu a oferta da mesma forma que os ricos também deram, mas num valor muito menor. Mas só dela Deus recebeu. Ela deu com o coração, não para se aparecer. A maior oferta para Deus não está no valor financeiro, mas no coração voltado a Ele, na intenção. O que Caim ofereceu a Deus não foi o mesmo que ofereceu Abel, mas o problema de Caim estava no coração dele, e não na oferta, não no que ele ofereceu. As festas judaicas do Velho Testamento, os seus simbolismos, só se aplicavam na vida de alguém que se arrependeu de seus pecados. Deus disse que a Páscoa só poderia participar quem fosse judeu circuncidado. Quem se juntou ao judaísmo e não fosse circuncidado não poderia participar, ou então quem não tivesse circuncidado seu filho
também não poderia participar. Teria que fazer parte do pacto, da aliança. Tem que ter propósito. Judeu não podia comer carne com sangue, por causa do significado do sangue, do simbolismo do sangue, que só aplica na vida do salvo. Em Deuteronômio 14, verso 21, diz que se um animal morresse com o seu sangue, no caso o sangue não saísse do corpo, o judeu não poderia comer, mas poderia vender ou dar para um não-judeu. O sangue não era questão de saúde ou doença, era questão ritualístico, era o simbolismo. E por que o não-judeu poderia comer? Ou poderia dar ou vender para alguém que não fosse judeu? Porque o simbolismo do sangue não se aplica na vida do pecador. Nenhuma ordenança serve para o perdido. Da mesma forma hoje, Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja, a ceia e o batismo, mas só serve para salvos. A ceia é o memorial que lembra o benefício da morte de Cristo para o salvo. Para o ímpio, o pecador é culpado pela morte de Cristo. Ele não pode celebrar algo que ele é o culpado. Da mesma forma, o batismo. A pessoa arrepende dos pecados e se batiza. É um ritual de purificação. O que remove os pecados é o sangue de Cristo e não a água. Se o pecador se batizar, tomou um banho d'água. A pessoa se batiza e toma ceia porque é salvo. O simbolismo não se aplica ao pecador. Veja o exemplo de João Batista. João Batista estava batizando no Jordão, e então os fariseus viram isso e foram lá se batizar também. João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produza frutos de arrependimento. O que João Batista quis dizer? Mesmo se batizando, eles não iam escapar da ira futura, da condenação, mesmo se batizando, se não produzissem frutos de arrependimento. Então, batismo em pecado é um banho d'água, que apenas serve para introduzir a pessoa na religião, deixando a pessoa apenas um hipócrita, para poder cantar e para poder participar e para fazer número na igreja, mais um, né? Se é isso que a maioria querem, mais um. Volume, número. Mas, todavia, tudo que ela faz não tem valor nenhum. Seu batismo, sua ceia, seu louvor, sua participação, nada adianta. Deus não recebe nada até que ela se converta. Tudo que for fazer para Deus, primeiro deve fazer um autoexame da consciência. Paulo não diz para tomar a ceia fazer um exame e depois tomar do pão e do cálice? Fazia um exame da consciência da sua vida primeiro. Se conserte com Deus. Se consertar com Deus para que a sua oferta não seja a mesma oferta de Caim. Muitos dão a oferta de Caim e não percebem, porque estão cegos. Só vão perceber que a sua oferta foi a oferta de Caim só quando morrer perdido mesmo. Que é o que acontece com muitos por aí, ou a maioria do atual cristianismo, né? Um cristianismo bem pobre e defasado, onde muitos vivem no pecado achando que não estão. O problema de Caim não estava na oferta, estava no coração. Não foi a oferta, foi o coração. Então é isso aí, dá um joinha se gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.